Olá, senhores. Mais uma vez, João Fernando, JA Gestão de Marcas. Estou aqui com o André Alves. Para nós começarmos aí a nossa primeira aula, né? Do nosso mini curso aí, né, André? Sobre time de vendas, né? Esse curso nós vamos falar para os gestores de loja. Isso aqui é voltado para gestor de loja. Você que é gestor de loja, líder de equipe, gerente comercial, né? Tanto você que lidera aí equipe de venda de loja, como você que lidera aí equipe de venda de representantes, enfim, de indústria, né, André? A gente passou alguns pontos aqui. Nós criamos esse curso em cima de uma metodologia do Spin Selling, né? Que é bem bacana. E a gente vai devagar aí falar sobre alguns assuntos aí que a gente sabe que são as dores aí dos gestores, né? Aí, pessoal, novamente aqui, né, João? Tudo bem, João? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu acho que é um material riquíssimo aí, né, João? A gente vai entrar aí uma das dores dos lojistas, que é time de vendas. A gente sabe que é uma dificuldade grande de formar uma equipe de vendas. Então, a gente vai trazer alguns insights, algumas provocações aí para vocês, que eu tenho certeza que vai ser bastante valioso aí, né, João? Isso aí. Vamos pro primeiro slide? Bora lá. Realidade das vendas. Mais de 70% das lojas têm dificuldade em criar um time de vendas. Que a gente falou, né? É uma das dores aí que o pessoal tem. Time sem preparo. Time de vendas despreparado, sem processos e objetivos bem definidos para saber como alcançar as metas. Quer iniciar aí, João? Posso falar? Vamos lá. Então, assim, ó, a gente sabe, isso tem estudos, tá? Que 70% das lojas tem muita dificuldade, não consegue compilar um bom time de venda. E quando a gente fala que essa aula, esse curso é voltado para o gestor, por que a gente diz isso, né, André? A gente sempre fala, a culpa é do gestor, a culpa sempre é do gestor. Porque começa lá atrás, tá? O que a loja é? O que a organização é? A organização nada mais é do que um convívio de pessoas, como na sua casa, como no seu grupo de amigos. E dentro dessa organização, né, existe uma coisa que chama-se hábito, que nós na nossa casa costumamos chamar de hábito. Então você tem um horário para levantar, você tem um horário para comer, você tem as suas preferências de comida. Por exemplo, o André gosta de fazer musculação, eu gosto de fazer Muay Thai, né? O André gosta de correr, eu já não gosto de correr. Então, assim, isso são hábitos. E o que isso tem a ver com a loja? Que hábitos nada mais são do que cultura, né? Trazendo isso para dentro da tua loja, geralmente a equipe ela não performa e o gestor ele tem dificuldade de formar uma equipe de venda porque a cultura da loja dele é uma cultura fraca, é uma cultura de não resultado. Então o que acontece? Quando o gestor contrata alguém, essa pessoa ela não passa por uma imersão. Algumas empresas, pouquíssimas empresas, né, André? Eles dão uma cartilha pro novo vendedor ler, né? Que os procedimentos da empresa, né? Visão, missão, né? Enfim. Algumas têm, a maioria hoje nem tem. Simplesmente contrata o cara, fala assim, ó, é assim que funciona, ou fala assim, ó, a fulana que é mais antiga, ela vai te explicar como é que funciona as coisas aqui. Então não existe um procedimento. A cultura dessa loja, ela é uma cultura ruim, é uma cultura que não leva ao autodesenvolvimento. E a gente sempre fala, às vezes os clientes entram em contato conosco pedindo ajuda, né, André? E os caras falam assim, eu preciso criar uma cultura dentro da tua loja. Não, você não precisa criar uma cultura. Você tem que mudar a cultura da tua loja. Porque cultura Cultura já tem. nada mais é do que hábito. Então você tem que mudar esse hábito, né, André? E quando quando você fala assim de time de vendas, primeiro você precisa, qual que é a sua necessidade? Você vai contratar um vendedor, uma vendedora para a loja, você tem que entender qual a sua necessidade, né, João? Qual a sua necessidade? Eu preciso de uma vendedora para vender roupa feminina. Então, assim, você precisa criar esse perfil dessa vendedora que você está buscando para que você possa encontrar. Então, assim, você vai precisar ter uma vendedora ali com uma aparência, né? Uma aparência legal, tem que ser uma pessoa extrovertida, tem que ser uma pessoa comunicativa, tem que ser uma pessoa que sabe ter relacionamento. O que a gente vê muito hoje é o pessoal errando na contratação. Contrata assim, como o João falou, não faz uma imersão com essa vendedora dentro do time, um acompanhamento. Simplesmente contrata hoje e amanhã já começa a vender, né, João? Então, assim, você fazer essa integração com essa vendedora, com o time de vendas, ela conhecer todos os processos dentro da sua loja, entendeu? Conhecer o estoque,
conhecer produto por produto, você falar um pouquinho de produto. O que a gente vê hoje realmente um time despreparado. Por quê? Isso é culpa do gestor. Como que você contrata uma vendedora hoje e amanhã já coloca ela a vender? Se ela nem conhece, né, João? Nem conhece, primeiro, conhecer qual que é a cultura da loja. Você tem que inserir essa nova funcionária, essa vendedora, dentro da cultura da loja. E para isso você precisa, você gestor, ter essa iniciativa. Deixa essa vendedora lá 1 dia, 2 dias, sem vender, só acompanhando, ver como é que funciona todo o sistema, para que ela possa poder entrar nessa cultura da loja e entender como que funciona o dia a dia, o movimento da loja, né, João? É isso aí. Tem que partir do gestor. Se o gestor ele não tem preparo, né? E daí a gente já vai para a parte de baixo ali, né? Time de vendas preparado, sem processo e objetivos bem definidos para saber como alcançar as metas, né? Então assim, se o time ele não tem preparo, é aquilo que a gente estava falando do gestor antes. Tem uma das leis, uma das 4 leis da termodinâmica que eu gosto muito, que chama-se lei de causa e efeito. O que ela diz? Ela diz que o efeito ele nunca vai ser maior que a causa. Então, por exemplo, se você bateu numa bola, tá jogando sinuca, você bateu numa bola, a bola que recebeu a pancada, ela nunca vai ter um impulsionamento mais forte do que a bola que bateu. Ou seja, o efeito ele nunca é maior que a causa. E muitas vezes o gestor ele não tem preparo, mas ele quer que o vendedor dele seja um vendedor de alta performance. Ou seja, lei de causa e efeito, né? O efeito nunca vai ser maior que a causa. Você nunca vai ter um vendedor de alto desempenho se o gestor ele é fraco. Pode acontecer de repente você contratar um vendedor que ele já vem pronto, né? Mas isso no nosso mercado hoje é raríssimo, né, André? Hoje, primeiro que assim, o pessoal, a maioria das vendedoras não são vendedoras, são atendentes, né? Ele não sabe vender, porque ele acha que vendedor não é uma profissão, né? É uma situação. Eu estou vendedor porque porque eu tô fazendo faculdade, a hora que eu terminar minha faculdade eu quero fazer outra coisa. Então a pessoa está vendedora, ela não é vendedora, ela não se aprimora. Aonde ela tá, ela não procura aprender. E se o gestor não criar essa cultura, o efeito nunca vai ser maior que a causa, né, André? A equipe de vendas é o espelho do gestor, né, João? Se você tem um gestor que não acompanha, que não ensina, que não delega, que não... O que vai acontecer? Você vai ter uma vendedora ali zero à esquerda. Então, assim, se você tem um gestor que faz um acompanhamento, que cobra, mas que ensina, aquilo que o João falou, muitas vezes o gestor quer cobrar, mas não ensina. Ou o gestor está cobrando uma coisa que ele não faz. Então, assim, há muito controverso. Então, você precisa, gestor, você precisa preparar o seu time. Aquilo que a gente falou antes ali. Como que você prepara seu time? Através de reuniões. Marca 15 minutinhos ali toda segunda-feira. Você pode marcar na segunda e na sexta-feira, não vai atrapalhar nada. Segunda-feira você conversa com esse time de vendas, falando do planejamento da semana, falando da meta da semana. E na sexta-feira você faz uma reunião para ver como que foi a performance dessa equipe de vendas. Você vai criar uma cultura forte dentro do teu negócio, e esse time de venda vai estar junto com você. Agora, se você tem uma cultura dentro da loja que você não acompanha, que você não segue, como que você quer cobrar da tua equipe de vendas fazer uma coisa que você não faz? Então, assim, é fardado ao fracasso. E aí a gente vê muitas lojas reclamando, eu contrato a equipe de vendas, trabalha 1 mês, 2 meses e sai. Contrata uma vendedora, trabalha 1 ano e sai. Você tem que conhecer, você tem que entender o que está acontecendo, por que essa vendedora está saindo. Aí entra toda uma questão, né, João? Salário, incentivo, como que está funcionando? Mas aqui a realidade, a gente está falando aqui de time de vendas, é o gestor conhecer cada funcionário, cada vendedor que está trabalhando com ele. Muitas vezes eu fui gestor, muitas vezes você acaba sendo um psicólogo, porque se aquela vendedora que trabalha com você e ela tem essa confiança com o seu gestor, muitas vezes ela acaba desabafando. E se você acaba criando uma conexão com a tua vendedora, com o teu liderado ali, e isso faz bem, porque você acaba aproximando o time de venda próximo de você. Mas isso, a gente fala muito aqui, é iniciativa do gestor.
lembrando sobre essa questão do segundo tópico ali, do despreparo, semana do Natal aí, eu tava indo pra casa da minha mãe, que ela mora em outro estado, né, visitar ela, e daí parei pra abastecer. Acho que eu nem te contei, isso foi muito engraçado. Aí parei pra abastecer, eu tava no estado de Minas ali, a gente sabe que tem alguns postos ali que eles têm o preço na bomba e o preço no dinheiro ali é outro valor, né? E eu sempre pergunto. Aí parei no posto, perguntei pro cara, falei, viu, o preço da bomba aí no cartão de crédito fica o mesmo valor? Fica. Não, dele olhou pra mim e falou assim, não sei, juro por Deus, ele falou assim, não sei. Eu fiquei olhando assim, falei, tipo, se ele tava brincando comigo, né? Daí sabe quando dá aquele cri, 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 cri? Daí eu fiquei olhando pra ele. Daí eu falei, não, peraí, vou lhe perguntar. Aí o cara saiu, voltou, demorou uns 3 minutinhos, voltou. Não, mesmo valor, mesmo valor. Aí eu falei, não, então abastece pra mim. Daí eu fiquei pensando, falei, cara do céu, um frentista que ele não sabe. Eu falei, quantos clientes esse cara já atendeu? Beleza. Aí fui pagar, onde que paga? Ah, paga lá dentro. Cheguei lá dentro, aí falei, moça, eu tenho um aplicativo aqui dessa rede postos, eu queria passar no aplicativo aqui, vocês têm? Ela olhou pra mim e falou assim, ai Não moço, sei. é que mudou o dono do posto agora e eu não sei te falar. Mas Cara, peraí que eu vou ver com ele. Aí ela saiu, foi lá atrás, voltou. Cara, assim, eu tava de férias. Agora, se é um posto que eu uso no dia a dia, que se fosse, né, um posto que a gente usa recorrentemente, cara, eu não volto mais lá. Não e a volto mais lá. pergunta, João, e a pergunta que eu faço para você, faço para o lojista, a culpa é de quem? A culpa não é do frentista, não é do caixa, a culpa é Não. do gestor. Claro, não treinou o cara pra colocar ali, né? Não, Porque. não treinou o cara e muitas vezes é o que a gente fala, isso acontece nas lojas. Às vezes você vai comprar um produto lá, moço, dá para fazer 30, 60, 90? Só um pouquinho. Vai lá no caixa perguntar. É. Então, assim, são coisas simples, mas que faz toda a diferença. Como o João é um cliente que observa, quantos clientes também que entram na sua loja e observa, pô, peraí, a vendedora está me atendendo e não sabe o prazo? A vendedora está me atendendo e não sabe se tem camiseta básica na cor branca? Então entra assim, aí entra naquela questão, contratou um vendedor novo, faz a integração com esse cara, faz a integração com essa vendedora. Hoje você vai ficar aqui, você vai conhecer como funciona o processo aqui de pacote e caixa, como que funciona aqui. Ela vai estar ali, ela já vai ver, naquele dia que ela fica ali, ela já vai conhecer como faz um pacote, ela vai saber como o prazo que está dando, porque ela vai estar acompanhando ali. Agora você vai fazer 1 hora, você vai ficar no estoque. Eu quero que você conheça todos os produtos que tem aqui, para tu conhecer. Agora você vai fazer o acompanhamento, pega a melhor vendedora que tem na loja. Hoje você vai ficar só observando como essa vendedora atende. Você faz uma integração com essa vendedora. O que a gente vê hoje, em 99%, a gente pode falar com propriedade, né, João? Contrata a vendedora hoje, amanhã já coloca a vendedora a vender. E muitas vezes não passa o beabá ali, que é que prazo que dá para fazer, quais os produtos que trabalha, qual o prazo de pagamento. Isso acontece muito, né, João? Porque se você pegar, por que os grandes gestores, os grandes investidores, eles gostam muito de franquia? Porque franquia já é um modelo testado, é um modelo que o processo vem pronto. E, por exemplo, vamos pegar o McDonald's. De repente você nem gosta de comer lá, né? De repente você nem gosta da comida. Agora, uma coisa a gente não pode negar, eles têm um padrão. Você chega lá e você sabe que você vai ser atendido sempre do mesmo jeito. E isso que o André falou me lembrou de uma coisa muito importante, que é a cultura judaica, e que eles usam no McDonald's. Que o André falou, colocar a vendedora para ver como é que faz um pacote, colocar a vendedora para ver como é que funciona o caixa. Quando eu não sei se é assim hoje, mas há um tempo atrás era assim no McDonald's. McDonald's é assim. Que eu tinha um amigo meu que é gerente. A pessoa, quando ela entra, né, André, ela passa desde limpar chão, passa por toda a cozinha, atendimento, balcão, o cara faz tudo, ele passa por todos os setores do restaurante, ele, né? Ele conhece todos os processos. Isso. É isso aí. Então o que acontece? Isso por que é legal? Você não fica refém. Faltou uma pessoa, faltou a menina do caixa. E agora? Ninguém sabe usar o CRM, ninguém sabe usar o sistema, ninguém sabe tirar uma nota. Então isso é importantíssimo, criar esse processo e criar essas métricas, né, André? A gente começa a lembrar aqui. E foi recente. Ontem eu fui num restaurante, numa cidade, e aí eu almocei, fui pagar. Daí eu falei, vê uma notinha, vê um cupom fiscal para mim com o CPF.
Aí tinha o cara do caixa, tava indo almoçar. Aí tinha o irmão dele. Aham. Ah, só um pouquinho, entrou ali. Ah, eu não sei fazer. Aí veio a avó dele. Ah, você tem que me ensinar isso aqui, eu não sei fazer isso aqui. Você vê, o rapaz, o irmão que estava almoçando, teve que levantar, vir até o balcão para poder tirar nota. E um piazão novo, até eu comentei com ele, eu falei assim, viu, você tem que aprender. Eu falei, se o teu irmão tem que sair alguma coisa, quem que vai fazer nota? É. Então, assim, pessoal, o que a gente falou, você precisa fazer, abrir um negócio, contratou uma vendedora, faz essa integração, faz essa vendedora, essa equipe, conhecer todos os processos dentro da sua loja. Ah, mas eu vou contratar só uma vendedora, só tenho uma vendedora. Faz você, gestor. Você é o gestor, você é o dono de loja, mostra para todos os processos para essa vendedora que está entrando. Não importa se sua loja é média, é pequena, média, grande, porte. Faz a integração, ela precisa conhecer todos os processos. A gente sempre fala, né, André? Não importa se a tua empresa ela é gigante, se ela é pequena, se ela é uma empresa de duas, se é só você dona de loja e uma vendedora, a empresa ela tem que ter pelo menos 3 departamentos ali no organograma ali. Tem que ter o financeiro, tem que ter a parte de comunicação, que é marketing, e a área comercial, que é a parte de vendas. Ah, mas é só nós duas. Por muito tempo, aqui na JA era só eu e o André também. E a gente tinha lá 4, 5, 6 caixas dentro do organograma. O André fazia 3 papéis e eu fazia 3 papéis, né? Como tem hoje coisas dentro da JA que eu faço, por exemplo, a parte de comunicação e a parte financeira ainda é eu que toco. O André fica na área comercial, né? E na área de relação. Então, assim, e a gente tem que vestir o personagem na hora de falar de financeiro, nós vamos falar de financeiro. Então é criar esses processos, né, André? É isso aí. Vamos lá pro próximo. Isso aí. Aqui uma coisa legal. O que a gente estava falando agora, já adiantando. A gente vai acabar adiantando. Mas vamos lá. Gestor cuida de tudo. Os gestores das lojas estão sobrecarregados na área operacional, sem foco na área estratégica do negócio, afetando negativamente o resultado final do time de vendas. Time desenganjado. Um time sem engajamento não traz o resultado planejado e ainda desmotiva toda a equipe da loja. Isso é uma coisa muito complicada, né, André? Porque assim, quando o cara o André fala bastante isso. Quando o cara ele cobra escanteio e ele tem que cabecear, fica muito complicado ele conseguir ver o todo. Porque o que acontece? Qual que é a função do gestor hoje? A função do gestor, tá? Ou deveria ser, cuidar da parte estratégica, tá? Então nós temos lá que a gente fala muito na parte de administração, né? Então a parte estratégica, né? A parte tática e a parte operacional. Então a parte estratégica é onde é tomada as decisões de comando da empresa de longo prazo, né? A parte tática são as pessoas que vão delegar essas decisões tomadas. E a parte operacional é a parte do dia a dia ali, da venda do chão de fábrica mesmo. Linha de frente. Isso. Quando o gestor ele está muito envolvido em apagar fogo ali na parte tática e na parte operacional, ele não consegue ver o negócio como um todo. Ele não consegue pensar sobre o brand da marca dele, como ele está se posicionando no mercado, como as pessoas estão vendo ele, e ele não consegue fazer uma coisa importantíssima que todo gestor tem que ter, que é relacionamento. Ele não tem tempo para se relacionar com os clientes, porque o gestor, o dono da loja, ele tem que ser o espelho da marca, ele tem que ser o espelho do brand da marca, e ele tem que cuidar de uma coisa muito importante, que é o quê? Que é criar o relacionamento com os clientes, conversar com os clientes em reuniões, em eventos, pensar as estratégias que ele vai fazer na loja, né? Aparecer nas redes sociais, isso é muito importante, gente. Uma virada de chave que a gente viu acontecer com os clientes. Clientes que são os donos da loja e que fazem as fotos da loja, tem muito mais resultado. Por quê? Porque você acaba despertando o neurônio espelho daquela pessoa que te admira, aquela pessoa que te segue, aquela pessoa que te acompanha. E o gestor, ele tem isso naturalmente. E quando ele está lá no chão de fábrica, ele não consegue pensar o negócio, ele não consegue criar estratégias, porque ele não tem tempo, né, André? Quando a gente fala que o gestor cuida de tudo, tem que tomar um cuidado muito grande, como o João falou. O gestor acaba não tendo tempo de estar observando o seu time de venda. Está conversando com o cliente foi atendido por uma vendedora, aborda esse cliente na saída, tudo bem, foi bem atendido, achou o produto que você estava procurando. Numa conversa, você vai obter um monte de informações valiosas, riquíssimas, que você pode depois dar o feedback para essa vendedora.
Porque nessa conversa, às vezes tem cliente que, se for mal atendido, às vezes a cliente não vai querer falar para não prejudicar o vendedor, mas tem cliente que vai falar, olha, gostei, mas não fui bem atendido. Então, assim, essa informação, você pode chamar depois essa vendedora no cantinho e dar um feedback para ela. Então, assim, o gestor precisa ficar na linha estratégica, de estar olhando, observando, fazendo ações, fazendo campanha, fazendo reuniões, trazendo informações para a equipe de vendas. O que a gente vê hoje é o cara apagando incêndio. Eu acabei de recordar agora, João, aconteceu essa semana, eu estava atendendo uma cliente, e a dona da loja, ali era a dona da loja, ela estava me atendendo, aí a vendedora estava lá na frente, aí entrou uma cliente, e essa vendedora começou a atender essa cliente, e eu vi que era uma cliente com poder aquisitivo alto. Aí a dona da loja só ficou observando. Mas ela não se aguentou. Ela foi lá, cumprimentou a cliente, e no lugar de deixar a vendedora continuar a venda, ela descartou praticamente a vendedora e tomou a frente. Então, assim, eu fiquei observando, assim, eu falei assim, poxa, gestor, observa como tua vendedora está atendendo, deixa ela atender, ela vai errar, mas observa para que depois você possa corrigir e dar um feedback. O que aconteceu? Essa dona de loja foi lá, tomou a frente, a vendedora provavelmente ficou chateada, porque a vendedora foi saindo devagarinho, se afastando, e a dona da loja que atendeu. Então, assim, acabou desmotivando essa vendedora. Então, assim, dono de loja, não tem problema, é relacionamento. Você vai lá, cumprimenta, né, se apresenta, você cumprimenta a cliente, mas deixa a vendedora continuar a venda, fica observando se ela está atendendo bem, se ela mostrou o produto adequado, para que depois você possa dar o feedback. Então, assim, isso acontece muito em lojas, nas vendas. O gestor toma a frente da vendedora, a vendedora está atendendo, vai lá e toma a frente. Então, assim, no lugar de você estar ajudando, você está prejudicando. Você não está ajudando essa vendedora a crescer, porque a gente aprende com os erros, e a gente aprende com repetição, né, João? Você fala muito aqui. Então, assim, mas se você é gestor, você tem esse tempo de ficar no comercial, observando, conversando com o cliente, você vai obter muita informação riquíssima, muita informação valiosa que você vai estar usando em reuniões e que com certeza você vai conseguir reverter muitos atendimentos ali que não foram bem sucedidos, né, João? E assim, você falando, eu tô lembrando aqui de alguns casos também. E primeira coisa, né, André? Se a dona da loja foi fazer isso com a vendedora, é porque a vendedora não estava tão bem preparada. Se a vendedora não estava tão bem preparada, na verdade, no fundo, é a culpa da gestora. Você estava falando desse negócio da parte estratégica, é muito legal, porque tem um restaurante árabe que a gente gosta de frequentar, né? Que tem um grande amigo nosso que é dono lá. E é muito legal porque ele faz exatamente isso, né, André? Qual que é a função dele? A função dele é receber os clientes, e quando a gente tá lá, né, jantando lá, ele vem, fica ali 15 minutos, conversa com a gente, bate um papo. Cara, é uma coisa deliciosa. O cara vem na mesa e aí, gente, e ele nem pergunta, né, se tá tudo legal. Aí já chama a menina, tá precisando disso aqui, e aí, como é que tá? E como é que foi a semana? Então, o cara, ele faz o relacionamento, cara, e a gente se sente tão bem. Porque o que acontece? Não parece, né, André? Não parece que a gente tá no restaurante, parece que o cara tá recebendo a gente na casa dele. Agora você imagina só, se o André me chama pra jantar na casa dele, e eu vou jantar e o André fala, viu, só um pouquinho, vai comendo aí, que eu preciso terminar de pintar uma parede do quarto ali da minha filha. Você vai ficar, pô, mas o cara me chamou pra jantar aqui e vai deixar eu jantando. Esquisito, né? É mais ou menos o que acontece na loja. O dono da loja, ele tem que estar ali pra fazer relacionamento, pra fazer com que você se sinta em casa, né? Eu estava observando, só para complementar ali, essa dona de loja, ela poderia ter feito diferente. Ela poderia ter chegado, cumprimentado a cliente. Olha o que você está procurando, fulana aqui vai te atender. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Já dá umas dicas, se ela conhece bem a cliente e a vendedora não, já dá umas dicas para a vendedora. Ela gosta disso, gosta daquilo. Sai de campo e fica observando. E depois corrige, né? Então, é o que a gente vê muito. Então, assim, o gestor cuida de tudo, e aí entraria a questão do time desenganjado. Mas você chegou a ver se essa lojista, ela chamou a atenção da vendedora na frente do cliente ou não? Só tomou a frente? Não, tomou a frente, mas ficou um... clima chato. Assim, ficou um clima chato, porque a vendedora vinha atendendo, mostrando, e ela chegou, ela podia ter chegado,
ó, fulano aqui tá te atendendo, tal, ó, o que você tá procurando? E passado para a vendedora, ó, ela gosta disso, gosta daquilo, ela vai te atender aqui, tira o time de campo ali, sai de campo e deixa a vendedora fazer o atendimento. O que aconteceu? Ela continuou o atendimento e a vendedora ficou de escanteio, a vendedora ficou para lá, a vendedora foi saindo de fininho, ficou um negócio chato. É uma coisa que o gestor tem que cuidar muito, que a gente sempre vê os caras chamando atenção, e eu já presenciei muito isso, chamando atenção da equipe na frente. Elogie em público e repreenda em particular. O feedback o feedback você dá em particular pro teu liderado. Agora, elogiar, você pode elogiar em público, que isso é bom, isso faz bem pro nosso ego, né, André? E aí entra essa questão aqui que a gente fala, né? Um time sem engajamento não traz o resultado, uma equipe desmotivada. Com certeza essa vendedora, ela se sentiu ali, ela ficou chateada, acabou desmotivando ela. De repente, se entra logo em seguida entra um cliente que ela vai atender, ela já não vai atender com aquela motivação, porque ela foi repreendida ali, viu, João? Então, assim, é um time desengajado, cara, um time desengajado, e que a gente ouve muito cliente reclamando, meu time não vai, minha equipe de vendas não performa, não vende. Aí eu fiz uma pergunta para cliente, mas você conhece teu time de venda? Você conhece tua equipe de venda? Porque assim, você tá com aquilo que eu falei antes, você acaba virando um psicólogo, você gestor. Porque às vezes a vendedora vem e traz um problema de casa, e às vezes você gestor, se você está na área comercial, se você está observando o teu time de venda, às vezes uma conversa de 10 minutinhos com essa vendedora, você salva o dia dessa vendedora, e essa vendedora vai produzir. Agora, se você não está ali acompanhando, essa vendedora vai ficar ali o dia todo ali ruim, não vai atender com motivação. O que vai acontecer? Ela não vai vender, ela não vai performar. Então, o que a gente fala, o gestor tem que estar conectado com a tua equipe de vendas, né, João? E você conhecer teu time de venda. Muitas vezes você tem 5 vendedoras ali, a gente usa aqui o linguajar aqui, uma laranja podre, que vai contaminar toda a tua equipe de venda. Mas essa laranja podre vende. Gente, não tenha medo, troca ela. Se ela vende, ela está tirando a venda das outras, porque ela está desmotivando as outras. Mas eu não posso, eu tenho que ficar engolindo o sapo, porque é minha melhor vendedora, e se eu mandar ela embora, eu vou perder, babá. E aí você fica lá se estressando, você está prejudicando, né, João, todo o teu time de venda por causa de uma vendedora. Então não tenha medo, troca, contrata, ensina, com certeza o resultado vem. Você falando do desengajamento, né, tem 3 tipos de vendedores hoje, 3 tipos de funcionários. Então você tem o engajado, que é aquele cara que veste a camisa, vai lá e faz acontecer, e ele briga pelo time mesmo e pela empresa. Você tem o desengajado passivo ou inativo, que é aquele cara que ele não é engajado com o time, mas você entrega, você dá a meta para ele, vai lá, cumpre. E não faz o feijão com arroz, faz, né? O feijão com arroz, tá nem aí. Se ele receber uma proposta de R$5 a mais, ele vai, mas ele entrega o número dele. E tem o desengajado ativo, que o desengajado ativo, esse é o mais perigoso, esse é o que você tem que trocar, porque é aquele cara que não entrega o número, que não faz o que você quer, que não entrega a meta, e ainda que é a laranja podre, que ainda contamina todo o teu time. Então, o desengajado ativo, que é aquele cara que ele é ativo em fazer com que a equipe não dê resultado, esse cara você tem que tomar cuidado, porque ele vai destruir a tua equipe. É isso aí. Acho que é isso, né, João? Quer deixar qual que é a sua mensagem final aí? Eu queria deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo essa aula. Tiver dúvidas, entre em contato conosco através dos canais aí das plataformas, tá? Nossas redes sociais, JA Gestão de Marcas, em todas as redes sociais, tá? Entra lá, veja os nossos vídeos, compartilha. A gente fala, nós temos 22 anos de experiência de mercado, tá? A nossa experiência de mercado é em varejo de moda e vendas, tá? Há 22 anos nós somos vendedores. Então, assim, nós somos treinados, a gente aprendeu tudo dentro da loja, no balcão da loja, é 100% prática, tá? E nós trabalhamos toda a parte de gerenciamento comercial para a equipe de vendas, até para a indústria da moda também, a parte estratégica. Dúvidas que você tiver também dessa parte de você administrar a equipe, gerenciamento de equipe, entre em contato conosco aí que nós temos as ferramentas para te ajudar.
É isso aí, pessoal. Obrigado. A gente trouxe alguns insights aí, né, João, para estar ajudando vocês. A gente sabe que é uma das dores aí que o pessoal sofre bastante. Mas a mensagem que eu digo assim, você gestor, você dono de loja, se aproxime da tua equipe de vendas. Se você tem uma cultura, como a gente fala, todo mundo tem uma cultura dentro da loja, negativa ou positiva, mas traga essa tua equipe de venda para a cultura da tua loja, para que esse time possa começar a performar, para que esse time possa crescer, conhecendo de produto, conhecendo de pessoas. O seu resultado vai ser diferente. Gente, obrigado mais uma vez aí. Lembrando que, né, só lembrando que é isso que eu falei. Causa e efeito, tá? O efeito nunca vai ser maior que a causa. Gestor, se você quer uma equipe vencedora, uma equipe de alta performance, você tem que ser um gestor de alta performance primeiro. Beleza, gente? Isso aí. Show. Valeu, um abraço. Um abraço, até mais, valeu.